Essa semana saiu a pesquisa Genial Quest que mostra pela primeira vez que o Lula ganha no primeiro turno em todos os cenários. Até então, não. Até então tinha um cenário com um monte de candidato que eles colocavam em que o Lula não ganhava no primeiro turno, ficava ali na margem de erro. Mas agora não. Mesmo quando eles enfiam um monte de candidato que não vai estar na eleição, provavelmente, o Lula ainda ganha no primeiro turno. No cenário sem esses candidatos, então, a vitória está acima da margem de erro, ou seja, a diferença do Lula para todos os outros juntos está acima de 4 pontos. Só para você ter ideia do que está acontecendo nas pesquisas. Aquela versão da grande mídia de que o Lula estava errando, de que o Lula só falava abobrinha, como você vê, era pura manipulação e tentativa de fazer com que a esquerda ficasse em desespero, de desmobilizar a esquerda. Ok, isso fez o desespero bater ainda mais no Bolsonaro. O Bolsonaro fez, logo depois que saiu essa pesquisa, o seu discurso, talvez seu discurso mais golpista. Ele estava em Maringá, e aí ele falou para a população, e lá é uma zona mais ou menos rural, inclusive o nosso carro de som rodou em Maringá na semana passada, e o Bolsonaro falou o seguinte: vocês têm que se armar, porque todo ditador tem... Só quem tem medo do povo armado são ditadores. E aí ele disse: olha, as ameaças internas são piores do que as ameaças externas. Não vou mostrar aqui o vídeo do Bolsonaro, porque são muitos minutos em que ele fala isso aí. E aquela plateia lá de ruralistas, todos, esses ruralistas milionários, né? Todos aplaudindo ele, falando, mito, mito. E aí ele fala, olha, temos que nos armar para lutar contra a comunização do Brasil. Pois bem, o discurso é claríssimo. Nos armar para lutar contra o PT, o Lula, tudo mais. Por que o Bolsonaro começou a falar isso? Porque ele sabe que não vai ter golpe com militares. Então ele vai tentar tumultuar utilizando os apoiadores dele que têm armas legais. A grande mídia não deu destaque algum a isso, não sai em capa de lugar nenhum. Você não viu o analista da Globo News falando, olha, o Bolsonaro está cometendo crimes, ele está incitando a população a se armar para ajudar em golpe de Estado. Isso é crime contra a segurança nacional, é crime contra a democracia, você não viu nada disso. Mas... e aí ele também atacou as urnas, falou que queremos eleições limpas, que não sabemos se o seu voto é realmente contado e tudo mais. Aí, o Fachin chegou e deu-lhe uma pancada no Bolsonaro. Olha, eu vou falar, chegamos aí nas últimas 2 semanas, no momento em que o ministro Edson Fachin virou o maior guardião. Aí, ao lado do Alexandre, claro, do Alexandre de Moraes, mas o Fachin virou o guardião da democracia. Olha a situação em que chegou o Brasil. E, você vê a diferença do Fachin pro Barroso. O Barroso era um covardão, já o Fachin ele vai para cima. Eu tô vendo o Fachin dando declarações, não no mesmo nível, obviamente, mas tá chegando ali, escalando pouco a pouco, para como ele fazia quando ele ia para cima dos petistas. A diferença é que para cima dos petistas, quando ele rasgava a Constituição para mandar prender todo mundo. Agora com o Bolsonaro não, fica nas declarações. Eu quero ver a coragem do Fachin quando o Bolsonaro não for mais presidente, se ele vai colocar na cadeia o Bolsonaro. É isso que eu quero ver. Vou falar aqui das declarações do Fachin, que ele falou, quem tiver atentando contra as urnas, está atentando contra a Constituição. E o Alexandre também já está preparando mais pancadas no Bolsonaro. Mas antes de eu falar disso, 1 segundo, se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair, você quer ver o Bolsonaro preso, enjaulado? Eu quero. Se você também quer, inscreva-se no Plantão Brasil, que aqui a gente vai para cima deles. Aqui o nosso objetivo é um só, é eleger o Lula, que é oposição ao Bolsonaro. Eu nunca escondi isso. Tem gente que esconde o lado que tá, eu nunca escondi não. E depois que ele for eleito, prender toda essa quadrilha que tá destruindo o Brasil. É ou não é? Comenta aí você. Se você também quer, inscreva-se aqui no canal. Quem quiser apoiar nossas ações, a gente tá desde que... Eu lembro em 2019 as pessoas de esquerda tinham medo de falar que não eram bolsonaristas, medo de falar que eram oposição ao Bolsonaro, medo de sair na rua com uma camisa do PT, com alguma coisa assim, até com roupa vermelha, e a gente já tava lá com outdoor e com um carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro. Então quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo também tem um botão Seja Membro. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, sobre o Fachin, o Alexandre e tudo mais. O Bolsonaro, eu falei aqui um pouquinho sobre a pesquisa no começo do vídeo para ilustrar o desespero do Bolsonaro. O Bolsonaro começou a subir nas pesquisas e a mídia começou com aquela versão mentirosa. E olha, eu não sei quantos canais você assiste da grande mídia, canais do YouTube e tudo mais, mas vou falar um dos poucos que fez essa análise aqui foi o Plantão Brasil. Eu falei, gente, o Bolsonaro tá subindo porque ele pegou alguns dos votos do Moro. E ele vai chegar num momento que ele para de subir. E a rejeição ao Bolsonaro diminuiu porque muita gente que votava no Sérgio Moro passou a votar no Bolsonaro. Essas pessoas diziam que o governo estava ruim. Por quê? Porque elas votavam no Moro. Agora elas mudaram para o lado do Bolsonaro, então elas falam que o governo está bom. É isso, é naquela porcentagem de votos do Moro, 6, 7%,
Em algumas pesquisas ele tinha 9%, mas o Bolsonaro nem chegou a subir tanto assim. Subiu 5%, 6% em algumas pesquisas, e a rejeição dele também caiu 5%, 6% nessas pesquisas. É isso, e acabou. Enquanto isso você vê a grande mídia mentindo, falando que não, o Bolsonaro vem aí, a diferença do Bolsonaro para o Lula está diminuindo, crise na campanha petista. Eu falando, gente, a pesquisa mostra o Lula cristalizou os votos dele. Quem diz que vai votar no Lula hoje dificilmente muda de opinião. O Lula só pode agora pegar os votos dos indecisos ou do candidato bolsonarista que está ali só para atrapalhar, que é o Ciro Gomes, que é a segunda via do bolsonarismo. Tá, o Bolsonaro percebeu isso e tem um movimento que, se alguém quiser comenta, tem um movimento muito forte no PDT para que o Ciro retire a candidatura. Isso acabaria com as chances do Bolsonaro. Por isso o desespero dele, por isso ele fez um dos seus discursos mais golpistas logo depois que saiu a pesquisa. Aí, como ele vem atacando as urnas, isso também fez com que o eleitor mais moderado, que talvez fosse votar no Bolsonaro, não vote e se distanciasse dele. Foi o indulto dele ao Daniel Silveira, ataques ao STF, e depois o ataque dele dos militares às urnas. Então, como não deu certo, o Fachin humilhou os militares. Você percebeu que nos últimos dias parou? Você não viu mais militar dando declaração, você não viu mais aquele golpismo exacerbado, você não viu mais aquilo. Você viu simplesmente, parou mais ou menos o assunto. Você só vê agora a versão do Tribunal Superior Eleitoral defendendo as urnas e humilhando os militares. Agora o Fachin falou, eu vou humilhar também o Bolsonaro. O Fachin não citou nomes, exatamente que ele não é bobo, ele não quer dar pano para manga, não quer dar armas para o Bolsonaro atacá-lo. Mas o Fachin falou claramente, ele deu uma entrevista coletiva porque o Tribunal Superior Eleitoral fez um teste das urnas. Eles contratam vários, eles chamam, quem quiser vai. Eles chamam vários hackers, inclusive hackers da Polícia Federal, de outros órgãos públicos, gente que é muito bem treinada. E aí eles dão à disposição dessas pessoas computadores, dão as urnas, dão o sistema das urnas, o que está dentro da urna, dão tudo. E aí eles ficam todos lá numa sala, o tempo que eles quiserem, eles têm para tentar invadir o sistema da urna. Invadir de qualquer maneira. Ou tentar fazer aquilo que o Bolsonaro dizia, que olha, você aperta o 17 e na urna aparece 13 e aparece a foto do Lula. Eu lembro de fake news dessa desde 2018. Que era com o Haddad na época. Aí o Bolsonaro também disseminou essas fake news no ano passado, naquela live que está sendo investigada. Tá? Ou, vota em alguém e tenta agora modificar os votos que foram dados. Ou seja, tente fazer qualquer coisa para acabar com o sistema, para acabar com a vulnerabilidade da urna. E esses hackers não conseguem. Em novembro, foram feitas 29 tentativas de ataque à urna eletrônica nesse teste que eles fizeram. E eles dão tudo, não é que, nossa, mas como é que eu vou atacar? Não, eles têm uma urna, te dão não é um HD, é um sistema eletrônico, te dão um negócio, te dão tudo, dão um computador, o que você quiser, vá, ataque aí a urna, vá. Em 29 testes, 24 não passaram nem da primeira barreira de segurança, mas 5 passaram da primeira barreira de segurança. Não chegaram a atacar, não fizeram nada, que são dezenas de barreiras de segurança, mas passaram da primeira. Então eles viram quais eram as falhas, essas que nem é falha, porque ninguém conseguiu invadir o sistema, e aí eles corrigiram para que nesse teste não consigam passar nem da primeira barreira de segurança. Agora eu te falo, se não passa nem da primeira barreira de segurança, como é que o Bolsonaro acha que dá para fraudar uma eleição? Agora vamos lembrar o seguinte, cada urna tem seu sistema de criptografia próprio. Ou seja, se você tem... As urnas não são ligadas à internet, então você tem que ter acesso a uma urna. Vamos supor que um cara que é hacker teve acesso a urna que fica onde são guardadas as urnas. Ele foi lá, pegou uma urna, ligou lá o computador dele, ficou um tempão, quebrou a criptografia, quebrou a primeira barreira, a segunda barreira, a terceira barreira, trocentas barreiras, reprogramou o sistema para dar voto para quem ele queria, fez tudo aquilo. Legal? Pô, legal. Em uma urna. Na eleição presidencial são quantas urnas? 500 mil urnas? Ele fez isso em uma urna. Aí ele vai para a segunda urna, ele fala, se eu já invadir a primeira, a segunda vai ser mais fácil. Não. O sistema de criptografia é diferente. A criptografia é assim, você consegue fazer infinitos sistemas. E aí o que acontece? Esse cara vai demorar também horas e horas e horas na segunda urna. Aí ele, 2 urnas, talvez consiga eleger um vereador de cidade pequena, se ele conseguir hackear 2 urnas. Agora eleger um presidente, não dá. Então, impossível. Então Bolsonaro continua nesses ataques e o Fachin deu uma coletiva para falar que foi um sucesso o teste e para falar que quem atenta contra as urnas está atentando contra a Constituição. Ele falou, essas pessoas serão punidas. Essas pessoas serão punidas.
O Bolsonaro vai ser punido agora? Eu, Thiago, duvido. Você acredita que o Bolsonaro vai ser punido antes de 31 de dezembro de 2022? Eu, Thiago, sinceramente, estou duvidando. O Bolsonaro conseguiu comprar o Centrão de maneira que ele evitou o impeachment. Estão acontecendo os maiores roubos de dinheiro público da história do Brasil. Nunca se roubou tanto dinheiro público. E o Centrão fica com o Bolsonaro até o final. Claro, eles vão pular do barco pertinho da eleição, quando já tiverem roubado tudo que tiver para roubar. Aí eles pulam do barco quando verem que isso vai ser ruim eleitoralmente para eles e para os aliados. Mas até lá eles ficam com o Bolsonaro. Tá. Mas o que o Fachin falou é o seguinte: a partir de 2023, ele não fala com essas palavras, mas fica claríssimo nas falas dele, não só de hoje, mas dos últimos dias. A partir de 2023, corram bolsonaristas, que vão ser todos presos. Aí o Alexandre está preparando agora para os próximos meses o final do inquérito das milícias digitais. E ele vai colocar nesse inquérito o inquérito sobre aquela live que o Bolsonaro fez contra as urnas eletrônicas. Ou seja, vai ter muita gente envolvida nessas fake news do Bolsonaro que vai parar naquele inquérito. E vão ser todos denunciados. E todos eles vão presos. Todos eles vão presos. Como eu disse, duvido que sejam presos agora. Mas a partir de 2023... olha, vai começar a caça às bruxas. É por isso, talvez, que o Bolsonaro, numa reunião ministerial, lá de abril de 2021, o Bolsonaro disse, olha, se a gente não tiver mais governo, fujam do Brasil. Aí ele até fala, um homem livre vale mais do que um mártir preso, uma coisa assim. Por quê? Porque ele sabe que são criminosos e que vão acabar presos. Essa é a nossa missão, é ganhar a eleição e depois que o Bolsonaro seja pague por todos os crimes que cometeu. E vamos falar, não foram poucos. Eu não tô falando que o Bolsonaro tem que ficar 1, 2, 3 anos preso, não. Tem que ficar 10. Tem que apodrecer na cadeia. O Bolsonaro, esses generais golpistas que estão no governo Bolsonaro e os golpistas que estão ajudando o Bolsonaro. Então o Alexandre já está preparando as ações para começar o processo deles e para que eles sejam todos expostos. Essa é a coisa mais importante. Eles serem todos expostos em véspera de eleição. Isso vai ser uma pancada muito grande. Isso já está tudo preparado. E o Fachin já está preparando, o Tribunal Superior Eleitoral está preparando para analisar com uma lupa muito grande as contas de todos os candidatos bolsonaristas. Novamente, eu duvido. Às vezes eu falo que eu duvido, a pessoa fala, nossa, Thiago, então vai demorar para que sejam punidos, mas às vezes são antes. Quando o Daniel Silveira foi preso a primeira e a segunda vez, eu lembro que eu falei aqui, eu não acho que vai ser preso tão cedo, não. Foi preso no dia seguinte. Às vezes vem antes. Tá, eu duvido que eles sejam caçados agora. Mas o que acontece é como aquele deputado bolsonarista que foi caçado por fake news faz uns 6 meses, o Francisquini. Começa o processo, eles já não estão mais no poder, e aí vai caçando um após o outro. Então é até melhor que não sejam caçados antes da eleição, sabe por quê? Imagina se uma Carla Zambelli tem ali 500 mil votos. Se ela é caçada antes da eleição, as pessoas votam em outra... Esses 500 mil pessoas votam em outra pessoa, em outro bolsonarista. Mas se ela é caçada depois da eleição, esses 500 mil votos vão para o lixo, para a lata do lixo. Então, são 500 mil votos de bolsonaristas que vão para a lata do lixo. Porque a candidata foi caçada, e aí ela e quem ela ajudou a se eleger, todos eles perdem mandato. Só para você ter ideia de como é muito melhor que sejam caçados depois da eleição. E isso é o que o TSE vai fazer. Então, se tiver um centavo irregular na conta de qualquer bolsonarista, prepare-se que em 2023, aprenda a nadar, porque a gente vai nadar muito nas lágrimas dos bolsonaristas a partir do ano que vem. E eu vou falar, eu tô surpreso, eu sempre achei que o Fachin fosse muito mais covarde. Não, ele tá realmente indo para cima, foi para cima dos militares, e ele até falou, a eleição é feita pelas forças desarmadas, não pelas forças armadas. Então, forças armadas não se metam aqui, nem forças armadas nem ninguém, é justiça eleitoral quem faz a eleição. Vou falar, fala perfeita do Fachin. Quando eu imaginei que ia elogiar o Fachin, meu Deus do céu. Aqui, vou mostrar o nosso carro de som lá em Barra Bonita. Se você
quiser apoiar, embaixo do vídeo aqui, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!